quando a gente dá tempo ao outro para que o outro se expresse, para que o outro argumente, para que o outro mostre minimamente a sua história, a gente consegue ter mais conjuntos de ideias e não ideias isoladas. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Você que nos escuta em casa, no Brasil, na África do Sul, na Colômbia, no Canadá e em todos os lugares onde a gente já tem registro de ouvintes. Este é o Diversitalk, o podcast da consultoria Mais Diversidade. A cada edição, nós vamos conversar com uma pessoa de destaque na agenda de diversidade e inclusão, sempre trazendo novidades e atualizações. Devido ao contexto de distanciamento social e preservando a nossa saúde e também a dos nossos entrevistados, este é mais um episódio gravado à distância, cada um na sua casa. Eu sou o Ricardo Salles. E eu sou o João Torres. E o nosso convidado de hoje é o Jairo Marques. Ele é jornalista, colunista da Folha de São Paulo e especialista em temas sociais, de inclusão e direitos humanos. Jairo, obrigado por estar com a gente nesse episódio que celebra o mês da pessoa com deficiência. Obrigado, Ricardo. Obrigado, João. É um prazer poder contribuir de alguma maneira aí com esse nosso debate já tão antigo e tão novo. Incrível. Jairo, conta um pouquinho pra gente da sua história. Logo na infância você contraiu poliomielite, teve uma paralisia infantil. Como que foi pra você ter que lidar com essa questão tão cedo? Hoje é um dia bastante importante, embora o programa vai um pouquinho pra frente. Hoje saiu a notícia de que a África erradicou a poliomielite. É um dia bem emblemático aí para pessoas que tiveram paralisia infantil. A polio, na década de 70, foi quando eu contraí, ela estava bastante avassaladora ainda no Brasil, né? No mundo ela começou a ter ondas fortes, década de 50, 40, mas no Brasil ela matou e deixou pessoas com sequelas até a década de 80, comecinho da década de 90. E é uma situação que a gente hoje, de alguma maneira, todo mundo, de alguma forma, está sentindo um pouco o que é ser rodeado por uma doença, né? Uma doença importante. Mas enfim, basicamente eu contraí a polio porque morava num estado periférico, o acesso era muito reduzido e, enfim, a doença me causou um prejuízo importante, tanto a questão da mobilidade dos membros inferiores quanto um dos meus braços tem uma energia um pouco mais baixa que o direito, o meu braço esquerdo. Mas esse foi um episódio da infância, basicamente, da primeira infância. Eu era bebê e depois eu vivi a vida das consequências da polio em si, né? Não tive a doença não conviveu comigo, digamos assim as sequelas, né? E uma deficiência, a polio ela vai conversar contigo ao longo de toda a vida, infelizmente, né? Porque os reflexos dela vão falar contigo. Mas eu comecei falando da África porque é um alento, né? Saber que algo tão avassalador está finalmente sendo enfrentado no mundo todo, né? Sem dúvida, é interessante você compartilhar com a gente que isso acontece hoje, no dia em que a gente grava aqui o nosso episódio. Ô João, deixa eu aproveitar uma coincidência aqui, você tem uma chance para adivinhar em que cidade o Jairo nasceu. Salvador. Três Lagoas, exatamente como você é. Você sabia disso, Jairo? Eu sei que você é apaixonado, Rick, por Salvador, eu falei... Eu sou apaixonado por Salvador, mas a gente tem uma coincidência aqui. O João também é de Três Lagoas, Jairo. Sou, minha família mora lá até hoje, eu fiquei a pandemia toda. A minha família mora lá até hoje, então isso não vai acontecer nunca mais. Uma coincidência tão grande. Bom, temos um episódio aqui já com 60% dos participantes de Três Lagoas, um episódio com uma grande representatividade regional, vocês vão ter muito assunto para conversar depois. Ô Jairo, no seu livro Mal Acabado,
que é um livro excepcional, você comenta que você teve algumas oportunidades profissionais negadas por ser uma pessoa cadeirante. Vamos pegar ali o início da sua trajetória profissional. Você se forma em jornalismo na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Como é que começa a tua entrada? Como é que se dá esse início no jornalismo? Quando eu escolhi a faculdade de jornalismo, a quantidade de informação sobre inclusão, diversidade, acessibilidade era praticamente nula, era muito pouco esse tipo de informação. Se por um lado é ruim, por um lado foi bom que isso nunca me intimidou. Assim, eu não tinha ninguém para me dizer, olha, jornalismo é uma profissão um pouco difícil para uma pessoa com deficiência. Então, é difícil no sentido do olhar do outro, né, que a gente sempre fala, né? As pessoas estranham ainda o jornalista com alguma deficiência, né? Porque o jornalista guarda muita relação com agilidade, guarda muita relação com a apuração perfeita dos sentidos, né? E encarei a profissão, a formação da profissão. Mas quando formado, embora eu me considerasse relativamente capacitado, eu não tinha oportunidades. Assim, eu fiz algumas entrevistas e as entrevistas eram sempre a questão, mas como é que você vai trabalhar aqui se tem uma escada? Como é que você vai trabalhar aqui? Como é que você vai entrar num carro para fazer uma apuração? Essas questões eram colocadas muito diretamente, né? Então, foi um momento muito, muito tenso, assim, pessoalmente, porque bom, mas e agora? Eu faço o que com esses anos que eu treinei, que eu me qualifiquei, né? E ao mesmo tempo eu dava aula em cursinho e tudo, que era como eu me mantinha, e me deu uma luz de tentar alçar outros voos mais longos, né? E foi quando eu me atrevi a começar a me candidatar a vagas em São Paulo, em grandes centros, e deu relativamente certo. Mas a dureza desse enfrentamento do mercado de trabalho, eu acho que hoje ela continua, Ricardo. Essa dureza não vamos dourar na pílula, ela continua. Mas eu acho que hoje há algum nível de delicadeza aí nisso. Sem dúvida. Ou há pelo menos um escutar, né, antes do bloqueio total aí, do acesso. Sim, Jairo, como o Ricardo comentou, você teve muitas oportunidades profissionais que foram negadas, mas em 1998 você recebeu um telegrama inesperado. A Folha de São Paulo tinha te selecionado para ser um dos finalistas do programa de treinamento deles. Desde 1999, você é um repórter da Folha. Compartilha com a gente um pouquinho da sua trajetória em um dos maiores veículos de comunicação do país durante esses 21 anos que você trabalha lá. E quais coberturas jornalísticas você realizou desde então que você acha que foram de maior relevância? Entrei na Folha efetivamente, né, como repórter em 99. Fui ser repórter, que a gente chama de repórter nacional, trabalhar nos estados brasileiros. Já foi logo uma porrada, assim, pegar uma bucha, né? Porque você trabalhar em alguns estados, você tem uma dificuldade logística, isso no olhar de uma pessoa com deficiência, né? Que é muito maior do que você pegar um centro como São Paulo ou Belo Horizonte. Mas, enfim, fiz diversas coberturas de incêndio em parques nacionais, a exploração sexual de menores, de crianças e adolescentes. Puxa vida, fiz escândalos de corrupção. Passei um mês no norte do país fazendo escândalos de corrupção. Fiz 2 coberturas paralímpicas, né, em Londres e no Rio de Janeiro. Enfim, fiz de tudo. Mas acho que o que mais me orgulha é poder ter feito grandes histórias de pessoas. Assim, em dado momento, não no início da carreira, mas em dado momento, eu comecei a puxar a questão da inclusão, da diversidade para o meu métier profissional, né? E aí
eu acho que fiz as coisas que talvez me deu mais orgulho, ou me deu mais alicerce profissional, digamos assim. E alguma delas te marcou? Alguma dessas coberturas que você fez sobre o tema de diversidade e inclusão te marcou? Claro, várias. Por exemplo, um dos casos que eu contei, que virou um fenômeno nacional, foi de um jovem com paralisia cerebral que fez a faculdade toda ao lado do pai. E ele se tornou jornalista esportivo hoje. Esse rapaz é o Marco. É um caso que me comoveu muito, porque eu fiquei muitas horas assim com ele, para ter um retrato daquela família, da condição dele e do enfrentamento que ele tinha. Mas foram diversos. Assim, me lembro que eu fiz um especial sobre cães-guia, que foi, acho que um dos maiores especiais que a gente já fez na grande imprensa, sobre cães-guia, que é um instrumento de acessibilidade valiosíssimo, que a gente ainda pouco entende no Brasil. Eu tenho algumas marcas importantes aí. E acho que uma marca sua, Jairo, e eu como teu amigo e como teu leitor aí há tantos anos, é que os seus textos sempre trazem muita sensibilidade e uma visão muito humana, né, dos seus personagens. Você trouxe ali um tema, agora você falou en passant, mas que é um tema que a gente aqui na Mais Diversidade está sempre discutindo, que é justamente a questão do cão-guia, né? Eu descobri recentemente, Jairo, a quantidade de pessoas com deficiência que tem cães-guias em algumas capitais do Brasil. E o número é baixo, num nível assim, que em algumas das capitais brasileiras você tem pouquíssimas dezenas de pessoas com deficiência que podem contar com esse apoio, né? Mas aí, falando de narrativas, falando da sua sensibilidade para conduzir conversas, você tem seu livro maravilhoso, Mal Acabado. Qual que foi a inspiração para escrever o livro? Como é que surgiu essa ideia? E de onde é que vem esse título, que tem algo de irônico também, que é uma característica grande aí do seu trabalho? Então, Ricardo, o livro ele vem no seguinte contexto. Ainda na minha trajetória profissional, houve um momento em que resolveram que eu deveria ter uma voz além do blogueiro, né? Eu tenho um dos primeiros blogs que fala de pessoa com deficiência no Brasil, que chama Assim Como Você. E o blog foi de muito sucesso no lançamento, e depois ele criou uma comunidade. E em dado momento o jornal achou que eu deveria ter uma outra plataforma, que é ser colunista do jornal. Essa é mais uma das minhas funções ali. Enfim, a coluna também deu muito certo, uma coluna de opinião, e que eu externo essas questões mais emotivas e reflexões mais profundas, como você falou. Mas houve um momento em que eu achava que cabia mais uma plataforma, que era um livro, que era mais uma maneira de chegar essa mensagem de inclusão, diversidade para outras pessoas. Porque sim, são veículos diferentes. Um blog é um veículo, o jornal é outro, a internet é outro, o livro é mais um caminho. E também foi legal, assim, o livro é um pouco... É uma sequência de provocações. O livro não embora ele tenha uma cara de autobiografia, assim, e até ele tenha um direcionamento para isso, eu não considero ele tão autobiográfico assim. Eu acho que eu uso passagens da minha vida para ilustrá-lo. E o Mal Acabado, Ricardo, é uma questão que eu acho que ele cala mais a fundo a nós que estamos diretamente ligados à questão da diversidade e da inclusão. Tempos atrás eu li um texto que me incomodou muito sobre a questão do bicha, né? O que é ser bicha? O bicha já é uma palavra que todo mundo pode usar e tal, e não ofende mais ninguém. Não. As ofensas, elas... tem um peso ou não, dependendo da boca que ela sai, dependendo da atitude que você tenha com essa ofensa. Então, quando eu me apoderei do Mal Acabado,
eu quis juntar as duas coisas. O que eu chamo, o meu mantra, que é o assim como você, eu sou assim como você, e me enfrente com a questão do mal acabado. Me enfrente o que é mal. O que é ser mal acabado para você, que eu digo que é ser mal acabado para mim. Então, é uma série de signos que envolve essa palavra. E quando eu comecei a usar, Ricardo, as pessoas, assim, eu recebia toneladas de e-mails me ofendendo. Como é que você pode usar uma palavra dessa que ofende as pessoas, as coitadas das pessoas, que não sei o quê? E só para concluir, assim, eu volto no bicha, sabe? O bicha, o viado, ele pode ou não ter uma carga de negativa ou uma carga ofensiva se na tua cabeça pairar, se você for um agente da exclusão, se você for um agente do não entendimento da diversidade e da inclusão. O mal acabado ele segue o mesmo caminho. Eu não sei se eu fui claro, Ricardo, mas é mais ou menos isso. Foi super. A gente já teve algumas conversas sobre isso, inclusive. Acho que a gente vale compartilhar com quem está nos escutando que as pessoas que fazem parte desses grupos, né, que a gente chama de minorizados, estão aí há algum tempo no movimento de ressignificar esses termos, né, Jairo? Então, você trouxe aí o exemplo do bicha, do viado. É claro que se você que está nos escutando aí, se você é heterossexual e você usa essas palavras, tem uma chance de você ser mal interpretado. Mas não estranhe se você vir os seus amigos LGBTs usando essas expressões, porque é uma tentativa das comunidades de ressignificar, de dar uma cor nova a palavras que muitas vezes têm uma carga tão pesada. O Mal Acabado, pessoal, foi lançado pela editora 3 Estrelas. Está disponível ainda, certo, Jairo? Tem edição nova? Então, a primeira edição se esgotou, felizmente. Com a pandemia, a gente adiou um pouquinho aí a decisão de ter uma segunda edição, uma terceira, enfim. Mas é um projeto. Algumas livrarias eletrônicas ainda é possível encontrar. Boa. Mas acho que o grande feito do livro, Ricardo, se você me permite, claro. é que ele está em todas as bibliotecas municipais de São Paulo. Ah, que lindo. Acho que isso acho que o grande feito pessoal que eu tenho é esse. Puxa, que lindo, que legal. Bom, então já fica aí o convite. Você pode retomar esse antigo hábito de tomar um livro emprestado na biblioteca municipal. Eu lembro que eu fiz tanto isso na minha adolescência, tem essa possibilidade ainda. Ou se você não encontrar nas livrarias tradicionais, tente naqueles sites que representam alguns sebos, algo nessa linha. O que não pode ficar é sem a leitura de Mal Acabado, certo, João? Certíssimo. Jairo, você tem uma filha, a Elis, que você sempre cita ela nas suas colunas. Educar a gente sabe que já é um desafio por si só, mas você considera que você enfrentou desafios adicionais? E se você pudesse deixar algumas dicas para quem está nos ouvindo de como criar filhos mais atentos às questões de inclusão? João, é uma das perguntas mais incômodas que eu tenho que enfrentar, porque a gente precisa falar o papo reto aqui. Pessoas com deficiência terem filhos é um desafio enorme. E não é um desafio enorme porque é uma questão física. É um desafio enorme porque esse ser que vai crescer na tua casa, ele vai te rememorar e ele vai te relembrar cada um dos seus desafios que você passou ao longo da vida. Tudo que você construiu como carapaça de enfrentamento do mundo, a criança vai desconstruir. Eu digo isso com o meu coração muito aberto, porque o Ricardo é meu amigo, gosto muito dele, então eu queria botar essa força aqui nessa fala. E me emociono, assim, dizendo isso. E por que isso? Porque a criança ela não vai te ver mesmo como um ser diferente. Mas as suas diferenças vão falar a ela. E ela vai querer entender aquilo. Não é um processo automático, angelical, não. É um processo de compreensão de uma criança que vê todo mundo igual e tem um pai, uma mãe, uma pessoa próxima que guarda suas diferenças.
Então, é um trabalho diário ali. E esse trabalho, ele implica dores. E por que eu falo tanto da minha filha nas colunas, né? Porque ela me traz de volta uma série de questões que eu preciso revisitar. Por exemplo, um dia, uma das últimas colunas que eu escrevi foi porque minha filha olhou para mim e falou: pai, se eu esfregasse a lâmpada e o gênio saísse, eu ia pedir para que você pudesse andar. E o andar, para mim, não é uma questão. Há muitos anos, andar, para mim, não é uma questão. Mas quando o teu filho te olha e fala que ele gostaria que o gênio te desse o andar de volta, e por que ela gostaria? Porque ela queria brincar comigo de outras maneiras. Isso é um tanto desafiador. E aí a gente tem que, de novo, olhar para dentro e falar, bom, como é que a gente vai para frente? E aí a gente vai para frente pegando o tapete mágico, que no tapete mágico você pode qualquer coisa, né? Então, se a gente não pode brincar de carrinho com as pernas, né? Se a gente não pode brincar de pega-pega, talvez a gente possa pegar o tapete mágico e a gente pode observar os outros andando por cima. Mas estas saídas, elas são sempre desafiadoras. Eu tenho absoluta tranquilidade de dizer que a minha filha está crescendo com uma boa mentalidade de diversidade e de inclusão. Eu tenho certeza absoluta disso. Eu tenho certeza absoluta disso, que ela não me renega por eu não andar ou alguma coisa assim. Mas também é preciso pontuar que é um processo íntimo e de construção que tem os seus sabores, mas tem as suas dores. Me alonguei, mas é um pouco esse o recado que eu gosto de passar. Oh, que sorte da Elis ter um pai desse, né? A gente tá aqui, pessoal, no momento de distanciamento social, mas a gente tá vendo o Jairo pelo Zoom. E aí eu sempre fico emocionado quando eu converso com ele, porque este cara é uma manteiga derretida também, né? Qualquer pergunta que envolva Elis, vem algumas lágrimas sempre muito bem-vindas, e acho isso lindo, porque mostra o prazer que você tem em ser pai. Ô Jairo, a gente já falou várias vezes sobre um ponto que você trouxe agora na tua fala, e você já fez muitas críticas em relação, inclusive, à cobertura da imprensa sobre essa questão da deficiência como algo que tem que ser curado, né? Eu me lembro de várias conversas nossas em que você trouxe, por exemplo, as reportagens que vão alardear aquela pessoa, por exemplo, com algum tipo de deficiência física que começa a recuperar os movimentos. Claro, existe muitas vezes ali uma perspectiva de ter uma qualidade de vida maior, para aquela pessoa, mas existe também uma ideia muito presa à história da cura, né, Jairo? Continua, né? A cura ainda é um valor no que guarda relação com a pessoa com deficiência muito explorado. Mas você sabe que dentro desse movimento de pandemia, desse tempo de pandemia, um alento me causa. Com todo mundo trabalhando em casa, as pessoas têm olhado mais os resultados que os seus profissionais têm trazido. Se fulano tem desempenhado ou não a função que ele está sendo pago para. Você olha resultado, né, seja ele feito pelo computador, pelo WhatsApp, pelo Zoom, o que o seu chefe vai olhar é chegou ou não chegou aqui o resultado. E ele não vai conseguir detectar, a não ser que ele conheça todos os seus profissionais, qual daquele resultado foi gerado por um profissional com deficiência ou sem deficiência. Ele vai ter o seu resultado. O que eu quero dizer com isso? Que a pandemia ela tem esse potencial de tirar um pouco o foco do olhar, né? Puxa vida, se ele andasse, ele seria melhor. Se ele visse, se ele enxergasse, ele poderia ser um profissional melhor. Se ele ouvisse, ele seria um profissional melhor. E trouxe de volta o foco de que resultado essa pessoa pode trazer para essa empresa, para esse negócio, para essa instituição. Então a questão da cura, ela permeia muito essa questão de
eu preciso fazer dele melhor, porque ele sofre, né? Olha, o que causa dor às pessoas, muitas vezes é o meio físico, é o impedimento que mora na questão tecnológica, na questão atitudinal, e não necessariamente a sua condição em si, né? Então, acho que a pandemia tem esse grande potencial aí de trazer essa reflexão. É algo que a gente aprende muito trocando aí com os movimentos de pessoas com deficiência, quando essas pessoas vão dizer para nós que não há deficiência se não houver barreira, né? É quando a barreira surge, seja ela uma barreira atitudinal ou uma barreira de mobilidade física ou de tantos outros tipos, é que a deficiência vai se impor. Isso que você trouxe agora me lembrou de um trecho do teu livro, que o livro é todo muito sensível, né? Mal acabado, e tem um momento lá em que você fala que você não conheceu o Jairo que andou apressado nas ruas, que dançou no meio do salão, que correu no meio da praia ou pulou as ondas do mar, mas isso levou você a ser um cara mais contemplativo e muito mais atento, sensível ao que está ao redor. Essa é uma forma, Jairo, muito generosa de olhar para a deficiência, porque ela não foca só na perda. Ela foca também no que você desenvolveu, sendo o cara incrível que você é. Como é que a sociedade pode fazer um movimento similar a esse, transformando o olhar de pena, de caridade, que é lançado muitas vezes sobre as pessoas com deficiência, num olhar de encorajamento? Em primeiro lugar, é fazer um pouco mais de uma avaliação completa, né, do outro. Não ser vencido pelo estímulo inicial, que nos coloca a palavra na boca, que nos coloca ideia na cabeça. Quando a gente dá tempo ao outro para que o outro se expresse, para que o outro argumente, para que o outro mostre minimamente a sua história, a gente consegue ter mais conjuntos de ideias e não ideias isoladas. A pessoa com deficiência pena muito da avaliação imediata de si. Ser torto embute no ser humano um valor imediato que pode trazer consequências para a vida toda dela. E quando a gente para com esse imediatismo de julgar o outro, isso nos ajuda demais. Um outro ponto que nos ajuda é tentar ser mais próximo ao que é diverso, né? Porque falar de que a gente não conhece, assim, falar de uma coisa que está muito distante da gente, a gente não faz questão nenhuma de nos aproximar, vai ser sempre um falar estigmatizado, vai ser sempre um falar pela metade, né? Então eu acho que se aproximar mais, ter um pouco mais de conhecimento do universo do outro ajuda bastante. Jairo, a gente trabalha só com os temas de diversidade e inclusão, né? E a gente escuta de muitos gestores: eu não quero que os candidatos aqui nessa empresa tenham mais privilégios que os outros, ou então esse tipo de fala que acha que a gente está dando vantagens que não deveria para um candidato ou outro. Mas o que esses gestores com esse tipo de fala não entendem é que, na maioria das vezes, não é uma questão de privilégio. É uma garantia que a gente tenta dar para que o candidato minimamente consiga competir em pé de igualdade com os outros candidatos. Eu falo isso porque a gente também faz recrutamento e seleção aqui na Mais Diversidade. E um dos casos assim que ficou na nossa cabeça para sempre foi de um processo seletivo que fizemos para um cliente nosso, e tinha um candidato cego nesse processo seletivo que ele fazia os testes da prova de lógica de cabeça. O sistema do nosso cliente não era acessível e o Matheus, que trabalha com a gente, tentou ajudar ele, falou: vamos tentar usar a calculadora, mas até para ele ganhar agilidade ali no teste de lógica, ele fazia de cabeça as contas e os resultados eram, assim, surpreendentes. Como que você entende essa questão de privilégio, ou quando gestores colocam essa questão de privilégios, por onde que eles deveriam começar a entender melhor essa questão? Eu acho que uma autoavaliação é sempre salutar quando a gente começa a achar que o outro tem privilégio, né? Às vezes você precisa de uma cadeira porque sua coluna dói. Às vezes a caneta que você precisa ser um pouco mais grossa porque a coordenação dos teus dedos não é tão boa. Ou a letra você precisa um pouco maior, ou você precisa de um óculos. Então, o que acontece é que quando a gente fala de uma pessoa com deficiência, esse holofote ele fica mais intenso às vezes.
E isso acaba chamando a atenção e que a pessoa transforma o que é uma necessidade pontual num privilégio. Você está certíssimo. Muitas empresas ainda vêm a equiparar chances com privilégios, né? E eu acho que é um caminho sensível e difícil para a gente percorrer. Eu acho que iniciativas como a de vocês é o pulo do gato nisso, porque de fato esse discurso ele pega muito rápido, né? Assim, se ele puder usar o computador, ele vai ter uma grande vantagem em relação aos outros. Mas peraí, que grande vantagem é essa se ele vai ter que raciocinar de uma maneira diferente, se ele vai ter que buscar as coisas de uma forma diferente, se ele vai ter uma velocidade diferente do outro, né? Então, talvez um caminho para isso também seja a gente pensar mais nos resultados das pessoas e menos no caminho das pessoas. Volto a dizer, assim, se chegou lá na fábrica de salsicha, se a salsicha chegou bacana no final da produção, não vai me interessar se aquele profissional que está ali, ele é cego, surdo, cadeirante, fez a salsicha, ótimo. E às vezes a gente fica pensando, mas caramba, mas como é que ele vai triturar o negócio aqui sem as mãos? Como é que ele vai apertar o botão se ele não está enxergando? Bom, esse processo de como vai ser, a gente vai ter um grupo de pessoas que vai ajudá-lo, né? Mas vamos pensar se o produto que ele vai entregar é melhor, ou é igual, é semelhante, né? E acho que é uma maneira da gente pensar nessa questão do privilégio. Sem dúvida, e me ocorria aqui enquanto você falava que a lei de cotas, ela celebrou, Jairo, 29 anos agora em julho, e acho que vale uma observação nossa aqui para os nossos ouvintes, de que a lei, ela passou por uns apertos aí, né? A lei de cotas quase foi revogada no ano passado, e isso exigiu uma articulação muito grande dos movimentos das pessoas com deficiência para impedirem qualquer tipo de retrocesso. A lei, é claro, ela não é uma lei perfeita, ela poderia ser melhorada, mas não é por isso que ela vai ser descartada. Como a gente sempre diz, você não joga fora o bebê junto com a água do banho, né? A gente melhora a lei para que ela seja ainda mais inclusiva. O fato é que no Brasil, Jairo, a gente tem 45 milhões de pessoas que têm algum tipo de deficiência, seja física, auditiva, visual, intelectual ou múltipla. Nas organizações, a gente vê com muita frequência que as vagas direcionadas a esse grupo, as vagas garantidas pela lei de cotas, ainda são quase sempre operacionais e de menor remuneração. A isso, a gente soma um desafio adicional. É um desafio que a gente está olhando, inclusive agora, no Fórum de Gerações e Futuro do Trabalho, que é secretariado pela Mais Diversidade. O avanço da automação, da digitalização, tem tirado empregos dessas pessoas que exercem funções adicionais, e muitas delas são pessoas com deficiência. Olhando para esse cenário, o que você diria que tem que ser feito para que as empresas enxerguem cada vez mais o potencial desse grupo da população? É muito claro um pensamento da diversidade de que quanto mais diferenças a gente tiver no ambiente de trabalho, mais criativo esse ambiente vai ficar, ou mais propositivo ele vai ficar. A gente já tem quilômetros de pesquisas que mostram isso. Mas tem empresas ainda que estão resistindo a esse pensamento. Bom, em relação à lei de cotas especificamente, eu imagino, Ricardo, que a gente vai ter que passar, depois da pandemia, por um momento de revisitar alguns pontos da lei. Por exemplo, o trabalho remoto, eu acho que mereceria um olhar novo na lei, porque me parece que vai funcionar e pode funcionar para uma gama de pessoas, ele pode abrir oportunidade para mais pessoas. A preocupação com o trabalho do chão de fábrica, falando grosseiramente, né, é uma preocupação que vem de anos. E eu acho que a empresa que continua lançando esse tipo de expediente, eu só contrato pessoas com deficiência para um tipo de atividade,
é uma empresa que está rasgando dinheiro, é uma empresa que não entendeu nada e uma empresa que vai ficar para trás muito rapidamente. Porque ela não entendeu que o sucesso da questão da diversidade e da inclusão ele acompanha todo o funcionamento, todos os órgãos de uma corporação, né? Não adianta você reduzir o que é diverso no teu negócio a um canto, porque aquilo não vai ter reflexo nenhum, ou ele vai ter reflexo apenas em um canto da sua empresa. Recentemente eu coloquei um post numa das redes sociais de uma empresa que estava oferecendo um cargo de gerência para uma pessoa com deficiência. Eu achei aquilo tão bacana que eu assim, puxa, parece que está dando certo nossos martelares. Então, tentando alinhavar as preocupações, acho que a gente precisa de modernizar de alguma maneira a lei de cotas, porque eu acho que essa modernização vai nos dar ares novos para falar com as empresas. A gente precisa continuar insistindo nessa iniciativa de que todo o corpo de uma corporação precisa desse pincelar do diverso, e a gente precisa continuar nesse trabalho árduo de capacitar gestores e capacitar também a pessoa com deficiência para não se... Eu não gosto desse termo, de acomodar, mas de não fazer as pazes com o primeiro amor que brigar, entendeu? Assim, é preciso insistir no seu lugar, é preciso insistir na sua capacidade. Jairo, a pergunta que eu mais gosto de fazer para as pessoas que eu converso é, de tudo que você já vivenciou na sua trajetória, qual que foi a maior lição que você aprendeu e que você pode ensinar para quem está escutando a gente? A maior lição que eu aprendi é que as pessoas, às vezes, elas agem com ignorância e que nós podemos ser agentes transformadores da ignorância do outro. Não uma e nem duas vezes eu fui estigmatizado imediatamente por um entrevistado. Porque ele olhava a cadeira de rodas e não o repórter, porque ele olhava a minha canela fina e não a minha capacidade de fazer uma pergunta interessante. Mas quando você insiste, quando você se impõe como profissional, como você coloca na frente dos seus nãos, os seus sims, a sua experiência de vida, você reverte, sabe? Ou pelo menos você muda alguma chavinha nesses corações duros. Então acho que o papel da nossa geração, seja, eu estou falando de todos nós, seja de grupos negros, de grupos de pessoas com deficiências, de grupos LGBTs, o nosso papel ainda é o de educar e de enfrentar. Nós não vamos viver a realidade, infelizmente, a realidade do simplesmente ser que a gente gostaria. Então, precisamos continuar no enfrentar e educar. Eu acho que dá certo, tem suas dores, mas eu acho que é o nosso papel. Boa. Para a gente terminar, Jairo, na sua opinião, o que pode ser feito para a gente ter cada dia mais diversidade nas organizações? Primeiro, eu acho que o primeiro passo é começar. As empresas, às vezes, têm passado muito tempo se preparando, né? Tem empresas que passam anos se preparando para receber para botar a liderança na mão de uma pessoa negra, por exemplo, para não ficar só na pessoa com deficiência. Mas se preparando por quê, cara pálida? Assim, a gente precisa de ter ação, a gente precisa mudar as coisas já. E é possível quando você coloca ali um gestor com um mínimo de conhecimento. Se a tua empresa, se o teu negócio, se a tua organização, se a tua entidade está ainda patinando com um bando de pessoas brancas, héteros, sem deficiência, enfim, todo o mantra,
desculpa, algo muito errado está acontecendo na tua empresa. Você precisa olhar imediatamente para quem está gerindo as pessoas da tua empresa. Porque você está vivendo na década, há um século atrás, né? E além de você estar vivendo num século atrás, você está impondo a um grupo de pessoas que vivam em condições de um século atrás. Então, atitude, Ricardo, eu diria que atitude é fundamental para a mudança. Boa, é um belo recado para a gente terminar essa conversa, mas que eu tenho certeza que vai ter continuidade. Afinal de contas, descobrimos aqui que temos 2 conterrâneos na sala, que eu tenho certeza vão trocar dicas sobre Três Lagoas. Você também é de Três Lagoas? Está escutando a gente? Compartilhe aí nas redes sociais usando a hashtag #MaisDiversidade. Jairo, muitíssimo obrigado por tua presença e generosidade aqui com a gente. Obrigado a vocês, gente. Foi ótimo. Obrigado. Este foi o Diversitalk, o podcast da consultoria Mais Diversidade, gravado à distância, em respeito ao isolamento social, com o apoio da equipe da UMAP BBDO. Você encontra a gente no Spotify, YouTube, Deezer e em todas as outras plataformas. Gostou? Compartilhe com seus amigos. Mande também as suas sugestões, as críticas, os elogios para contato@maisdiversidade.com.br ou então no nosso Instagram, @maisdiversidade. Até a próxima, João. Mais, Rick. Obrigado, Jairo. Valeu.